pares de apêndices locomotores, teve que haver modificações também em nível de cinturas, formação de cintura pélvica e escapular, e com isso as modificações regionais na coluna. Então a coluna passou a ficar dividida, então, em diferentes regiões. Então, regiões de mais tensionamento e robustez, regiões de mais flexibilidade, coisa que dentro da água, para os peixes, isso não era necessário. A partir daí, várias outras evoluções vão acontecer, outras modificações, né? Outras adaptações vão acontecer em nível de esqueleto cefálico e parte do esqueleto pós-cefálico também, que a gente vai abordar. Então, a gente faz essa abordagem dentro de uma conotação importante para a nossa compreensão de processo adaptativo, de raciocínio biológico, nessa proposta de licenciatura. Então, nessa sequência de modificações aí das estruturas dos tetrápoda para que houvesse aí a plena adaptação para o ambiente terrestre, a gente segue aí nessa sequência de modificações agora. Um instantinho para a questão de computador travado. Então, aqui nós vemos as modificações a partir do crânio. Então, a partir do crânio, nessa questão aí que vai ser importante para a nossa compreensão de processo adaptativo, as questões que vão vir a formar o palato secundário. O que acontece? O céu da boca dos peixes, ele tem somente uma primeira parte, né? Ele tem aí somente uma primeira parte, que é onde se abrem as coanas, né? Vocês viram no estudo dirigido que fizeram, que uma das premissas para ser ancestral de tetrápoda é ter as coanas ou as narinas se abrindo internamente. Muito bem, então essa realidade que a gente tem no ancestral, no sacopterígio ancestral e nesses tetrápoda iniciais. As coanas, que são essas a abertura interna das narinas, se abrindo logo atrás dos dentes, então formando só uma primeira porção do palato. A segunda porção do palato vai aparecer só nos chamados répteis, aves e mamíferos. Então os anfíbios não têm, não tinham essa estrutura, os tetrápoda iniciais. A gente não entra aí em toda explicação de como essa modificação vai acontecer, porque o nível de complexidade dela é muito alto para a nossa necessidade. Então, num resumo aqui, importante para a nossa compreensão, vejam bem, aqui nessa representação esquemática, nós estamos vendo um crânio, o céu da boca, de um réptil inicial, né, então do ancestral dos répteis, mostrando como é nos anfíbios atuais. Então esse réptil basal é uma representação muito semelhante do que é com os anfíbios atuais. Então a gente pegou, assentiu a mandíbula, né, virou o crânio e está vendo o céu da boca. Essa é a representação esquemática que a gente tem aí. Então a gente vê aqui a linha dos dentes e aqui a abertura das coanas. Então as coanas, que são as aberturas internas das narinas, se abrem aqui logo atrás dos dentes. Se a gente passar um corte nessa região aqui onde passa a linha, a gente vai ver essa representação esquemática aqui. Então aqui, esse osso que é o pré-maxilar, e a partir dele, as coanas, as narinas externas, me desculpe, e logo atrás dele, já dentro do céu da boca, a abertura interna, as coanas. É esse o padrão dos anfíbios atuais, e é esse o padrão muito semelhante aí dos primeiros tetrápoda, e no grupo que vai dar origem ao que costumamos chamar de répteis. A partir de répteis, então a gente já vai pular, né, representando aí como um crânio de mamífero, mas essas modificações representadas aí no mamífero estão presentes nos chamados répteis, né? Então, nas tartarugas, nas cobras, nos lagartos, nas aves, em todas elas, e em todos os mamíferos também. A representação é de mamífero, mas engloba aí todos esses grupos, né? Os chamados répteis, as aves e os mamíferos. A gente nota que, olha, esse padrão esquemático é muito diferente desse. Houve aí uma série de modificações, de fusão de ossos que formavam o céu da boca desses répteis ancestrais e dos anfíbios atuais. Uma série de ossos se fusionou, então houve um aumento de robustez do crânio, o crânio ficou mais fusionado, mais robusto. Só que a fusão desses elementos ósseos modificou toda a geometria craniana. E essa modificação de geometria craniana jogou as coanas, que antes se abriam logo aqui atrás do pré-maxilar, lá para o fundo da boca, formando o segundo palato, ou o que é chamado de palato secundário. Então, as coanas que antes se abriam logo atrás dos dentes, então se abriam dentro da boca, com essa modificação toda de fusionamento de ossos, foi jogada lá para trás por causa da formação de um segundo palato. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai passar uma linha imaginária aqui nessa região e ver como que o crânio na lateral está modificado. Então, a gente vê esse mesmo osso, que é o pré-maxilar, se encontra basicamente no mesmo lugar, mas a fusão dos outros ossos que compõem toda essa região do chão, né, do assoalho craniano, que se fusionou, que foi jogado para lá, que foi para cá, que espremeu, que foi mais para cima, modificou essa geometria craniana e formou aqui o segundo palato, trazendo todo o deslocamento das coanas agora lá para o fundo da boca. Então, as coanas não se abrem mais dentro da boca e se abrem lá no fundo, na faringe. Nós temos aí duas consequências adaptativas muito importantes que vão mudar a história de vida desses tetrápodos. Primeiro, o aumento da câmara nasal.
Então, aqui a câmara nasal tinha uma proporção, com essas coanas se abrindo no céu da boca, e aqui elas aumentaram enormemente. A câmara nasal está muito maior aqui. Então, isso fez com que fosse possível aumentar o número de células para o olfato. Então, o olfato passa a ficar muito mais sensível a partir de répteis até os mamíferos. E outra consequência muito importante é que, nesse grupo, então, nos tetrápodas iniciais e nos anfíbios atuais, ou o bicho come, ou ele respira. Né? Ele não tem como ficar trabalhando a comida dentro da boca, senão ele não respira, porque a boca está ocupada, o ar não tem como passar. Isso se modifica a partir dos répteis, e também aves e mamíferos. Porque agora a boca está desocupada, a boca não tem mais passagem de ar para respiração. O bicho pode trabalhar a comida dentro da boca enquanto respira. Porque então o ar está sendo direcionado diretamente lá para o fundo da boca, lá para a faringe. Então, essas modificações cranianas, elas são produtos de um ajuste do crânio para a vida terrestre. E essas mudanças, como elas são contínuas, né, elas vão ser significativas a partir de répteis. A gente não encontra essas alterações a esse nível nos anfíbios atuais. Seguindo aí outras modificações que são importantes nesse contexto adaptativo aí dos tetrápoda, vem a formação, algumas modificações que vão acontecer na mandíbula. Para que a gente entenda como que a mandíbula se modificou, vamos lembrar rapidinho como ela se formou lá nos peixes. Né? Lá nos peixes, ela se forma a partir dos agnata, né, a partir de peixes semelhantes a lampreias, peixes que não tinham mandíbula, por modificações dos arcos branquiais. Então, nessa representação esquemática, eu vou passar bem rapidinho só para lembrar, a gente tem o crânio e os arcos branquiais aqui. Então, os dois primeiros arcos branquiais nesse processo evolutivo de formação de mandíbula desaparecem, e são os dois restantes, os dois seguintes, aliás, que se modificam. Então, esse desaparecimento dos primeiros dois arcos branquiais traz um aumento da cavidade oral, a boca fica maior a partir daí, e esse primeiro arco se modifica aqui, na sua parte dorsal, dando origem à cartilagem palato quadrado, e na porção ventral, a cartilagem mandibular. O segundo par de arcos branquiais se modifica também, né, formando um arco de sustentação cartilaginoso, em princípio, que é o iomandibular. O arco iomandibular que colabora muito aí em termos de sustentação da mandíbula em alguns. Né? Ele pode ou não colaborar aí no processo de sustentação dessa mandíbula. O que vai acontecer nos peixes ósseos é que tudo vai ossificar. Aí esses elementos não são mais de cartilagem. E as especificações alimentares dos peixes ósseos vão trazer modificações no crânio e na mandíbula também. Nos peixes ósseos, isso aqui está muito diferente. Primeiro que não é mais cartilagem palato quadrado, é osso quadrado, aqui na porção dorsal. Segundo que não é mais cartilagem mandibular na porção ventral, é osso articular. E as modificações nos peixes ósseos vão seguir, porque eles estão se especializando cada vez mais aí nas questões alimentares. Então, a mandíbula vai modificando também. A mandíbula vai ficando bem diferente aí, e o padrão vai ficando mais especializado. Então, os peixes ósseos vão ficando com a mandíbula cada vez mais especializada, e esses elementos vão diminuir aí de tamanho. Então, a gente vai ter no ancestral, já sarcopterígio, bem adaptado, né, com a mandíbula bem modificada, a gente vai encontrar, formando o grupo ancestral dos tetrápoda, aquela cartilagem, essa aqui é uma representação esquemática, lá do fundo da mandíbula, tá? Então, a frente da cabeça tá aqui, ó, e vindo aqui lá pro fundo da cabeça, a gente tem o osso escamosal, que é um osso craniano, e aquela cartilagem palato quadrado lá do começo, no ancestral dos tetrápoda, é um osso chamado quadrado, pequenininho lá no fundo, porque são agora outros ossos que formam a parte superior da mandíbula. Da mesma maneira, aquela cartilagem grande, que era chamada de cartilagem mandibular, no ancestral dos tetrápoda, ossificou e veio lá pro fundo, chamado agora de osso articular. Então é essa a estrutura que a gente tem no ancestral dos tetrápoda, que é a mandíbula inicial. O osso quadrado, que era a cartilagem palato quadrado, o osso articular, que era a cartilagem mandibular, lá no fundo da boca, e o iomandibular ossificado aqui. Muito bem. O que vai acontecer dentro de todas aquelas modificações cranianas, que vão modificar a geometria do crânio, formar o palato secundário, deslocar as coronas lá para trás, dentro dessas modificações, está acontecendo também a redução do osso quadrado, a redução do osso articular, e essa redução faz com que o iomandibular fique sendo empurrado, sabe, com aquela formação do palato quadrado? Esse osso iomandibular vai sendo empurrado e vai ser jogado dentro do crânio. Ele não mais participa da mandíbula. Agora ele foi deslocado, foi jogado lá dentro do crânio. É essa configuração que a gente tem nos anfíbios atuais e na grande maioria dos animais que são chamados répteis e nas aves. A partir do momento que o mandibular é jogado para dentro do crânio, ele não é mais iomandibular. Ele passa a ser chamado de bigorna, ele passa a ser chamado de columela ou estribo. Ele é agora o osso que faz parte da transmissão da linha sonora do som. Esse ossículo que a gente tem que chama estribo ou columela, que faz parte aí da linha de transmissão do som aéreo. É essa a realidade que a gente tem em todos os anfíbios, na maior parte dos répteis e nas aves. Nos mamíferos, se a gente vai fazer a sequência aqui até mamífero, essas modificações cranianas vão continuar. Quando a gente chegar em mamífero, a gente vai entender elas um pouco melhor. E esses ossos que restaram, né, que é o quadrado e o articular, vão sendo empurrados também por causa das modificações cranianas. Então, aqui eles já estão reduzidos de tamanho e estão sendo empurrados por causa dessas modificações cranianas. O que a gente tem como consequência? São quadrado e articular, jogados dentro da linha mediana do crânio, junto com o antigo iomandibular. Então, onde era iomandibular tem estribo ou columela,
E o quadrado e o articular sendo jogados para dentro do crânio vão formar os 3 ossículos que compõem a orelha média dos mamíferos. Então, agora nós temos o trio nos mamíferos, né? O estribo, a bigorna e o martelo. Então, todos eles, como consequência dessas modificações cranianas, que pegaram aquelas estruturas que faziam parte da mandíbula ancestral e trouxeram e acabaram jogando para a linha mediana do crânio, formando aí uma caixa interna, o ouvido interno, e esses ossículos aí trabalhando na linha de transmissão do som aéreo. Então, nos tetrápoda, a gente já tem um ouvido interno, com pelo menos um ossículo que trabalha na linha de transmissão do som, que tem origem mandibular. Em anfíbios, na maioria dos répteis e nas aves, a gente tem um só, a gente vai encontrar um só. Ossículo de origem mandibular, porque alguns deles vão ter um outro ossículo com uma outra origem, que depois a gente vê. Mas nos mamíferos, os 3 ossículos da orelha, que compõem a linha de transmissão do som, têm origem a partir dessas modificações mandibulares aí. Mais adaptações vão acontecer, e aí agora a gente vai fazer bem resumido, bem mais resumido, que vão formar a parte pós-cefálica, né? A parte que vem a partir do encéfalo, e que vão ajudar aí a formar a estrutura de sustentação e locomoção. Os apêndices pares já foram vistos, então a gente não vai repetir. A gente vai aqui enfatizar essas duas, né, partes principais, né? A formação do pescoço, que vocês já entenderam como se forma, a partir da formação da cintura escapular e pélvica, né? Mas especialmente da escapular aí, que liberou, né, o opérculo e deixou aquele espaço formando o pescoço. E aí as outras modificações que são importantes para os tetrápoda, relacionados aí à região torácica, né, como as costelas e o externo. Vamos lá. Então, quando se forma o pescoço, se forma também uma especialização regional na coluna. As vértebras dessa região não são iguais às vértebras das outras regiões da coluna vertebral. Por quê? Essas vértebras passam a ter o papel tanto na sustentação do crânio, fora da água, como também na movimentação desse crânio fora da água. Então, formam-se as vértebras cervicais e a formação do pescoço. Então, essas vértebras cervicais têm características anatômicas que possibilitam essa sustentação. Nos anfíbios atuais, o pescoço é bem curtinho, e não é nada assim, do tipo evolutivo, então primeiro o pescoço é curto e depois o pescoço se alonga. Não, porque o pescoço dos tetrápoda iniciais era bem longo. Acontece que nos anfíbios atuais, especialmente nos sapos, nas rãs e nas pererecas, esse pescoço está mais curto como uma adaptação para o salto. A gente ainda vai explorar isso melhor. Então nós temos, a partir daí, uma diversidade de pescoços em tetrápoda. Curto nos sapos, rãs e pererecas, como adaptação para o salto, e mais longo nos outros grupos. Então a gente tem aqui em lagartos, por exemplo, pescoços mais longos. A gente tem crocodília, por exemplo, também um pescoço estabelecido com 5 a 7 vértebras cervicais. E vamos manter o foco aí em anfíbios e répteis, né? Que é o nosso grupo aí de início. As costelas já estão estabelecidas desde peixe, né? Se vocês ainda não perceberam, aquelas espinhas de peixe que incomodam a gente quando a gente vai comer um peixe assado, um peixe inteiro, são costelas. Né? Então, e nos tetrápoda, as costelas do ancestral peixe se modificam aí, acabam ficando em vários grupos restrita a uma região torácica, aí se comunicando com a cintura escapular, e elas vão se modificar, né? A gente nota aqui em anuros, por exemplo, né, que são os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, que isso aqui, que parece costela, não é costela. Tá? São processos da coluna vertebral na região torácica muito expandidos. Então, os anura, bem como os anfíbios, não tem costela. Isso aqui não é costela, minha gente. Tá? Isso aqui são processos da região torácica da coluna vertebral muito expandidos. Então, costelas ausentes aí nos anfíbios, mas presentes, bem estabelecidas na região torácica, chegando até a região abdominal dos lagartos. A mesma coisa acontece nos crocodilos, né, nos jacarés e crocodilos, né, delimitam, ficam bem, elas são mais robustas na região torácica, mas elas podem se expandir aí como se expandem para a região abdominal. Em tartarugas, cágados, jabutis, né, que são chamados testudines, elas estão fusionadas com o casco. Então, elas estão aqui bem fusionadas com o casco, aqui, mas elas estão presentes. Né, quando a gente pega um casco de tartaruga, um esqueleto de casco de tartaruga, a gente vê que elas estão presentes, mas elas estão fusionadas à parte dorsal aí desse casco, mas estão ali. E, assim, serpente tem um bocadinho aí de costela, né? Então, o corpo de uma serpente é muita costela, bastante mesmo. Formando aí o que vai vir a ser uma caixa torácica, aparece essa outra estrutura aí, esse outro osso ou cartilagem, depende do grupo, mas aparece a partir de tetrápoda. Né? Nos peixes não existe o externo. Então, nos tetrápoda, ele surge, a sua origem evolutiva ainda é incerta, não é compreendida, mas ele surge a partir de tetrápoda. Em alguns grupos ele é ósseo, em alguns grupos ele tem elementos cartilaginosos. Então, o externo está presente aqui nos anfíbios, né? Aqui formando, apesar dos anfíbios não tem costela, mas ele tem o externo que é ósseo. Então, assim, o externo ele não tem um padrão igual em anfíbios e répteis, né? Aqui em lagartos, por exemplo, ele é expandido, aqui ele é bem largo, e ele é quase que na sua maior parte composto por cartilagem. Mas tá aí, um elemento exclusivo que aparece a partir de tetrápoda e que, junto com as costelas, ajuda a formar uma caixa torácica delimitada. Então, o externo é sempre um osso único, mediano, né, aqui no meio do corpo, e que, junto com as costelas e com elementos da cintura escapular, aqui do ombro, né, clavícula e tal, ajuda a fechar uma caixa torácica, ajuda a delimitar uma caixa torácica. Mas acontece que esse padrão vai se modificar ao longo da evolução ou da adaptação dos diferentes grupos. Em testudines, por exemplo, o externo está fusionado à parte de baixo do casco. Então, os testudines, as tartarugas, os cágados, os jabutis, não têm uma caixa torácica delimitada. Primeiro, as costelas estão fusionadas no casco. Segundo, o externo está fusionado também na parte ventral desse casco. Então, o externo está presente, as costelas estão presentes, mas porque estão fusionadas ao casco, não tem uma caixa torácica delimitada.
Nos crocodília, tá tudo certo. Assim, né? Tá no padrão. Então, eles têm o externo aqui, eles têm as costelas, eles têm todos os elementos da cintura escapular, então eles têm aqui uma caixa torácica fechada, uma caixa torácica delimitada. O que vai acontecer nas serpentes? As serpentes não têm o osso externo, elas perderam o externo. E a perda do externo para as serpentes é uma adaptação secundária. Olha, veja como as serpentes se alimentam, né? Elas engolem animais ou ovos ou estruturas grandes que levam muito tempo para passar na boca. Ainda bem, né, que elas têm as coanas lá atrás, elas têm o palato secundário. Mas o volume desse item alimentar que ela consome expande o esôfago e passa aquele volume grande de comida pela caixa torácica. Elas não mastigam, porque os únicos animais que têm mastigação são mamíferos. Nenhum peixe mastiga, nenhum anfíbio mastiga, nenhum réptil, nenhuma ave mastiga. Só mamífero. Então tem que passar aquele bolão de comida enorme. Imagina o externo aqui prendendo. Então, a perda do externo foi uma adaptação das serpentes para essa expansão do esôfago para possibilitar a passagem de grandes alimentos. Então, serpente também não tem caixa torácica delimitada, fechada, nos padrões ali que a gente vê em crocodília, que a gente vê em lagarto, que a gente vê em humanos, que a gente vê nas aves. Dentro desses grupos, anfíbios e répteis, quem é que tem caixa torácica delimitada dessa maneira convencional, da maneira que a gente acha que é uma maneira padrão? Crocodília, com cintura escapular, externo e costela. Lagartos, com cintura escapular, externo e costelas. Quem não tem? Testudines, né? Porque o externo está fusionado, a parte de baixo do casco, as costelas estão fusionadas, a parte de cima do casco. As serpentes, porque perderam o externo e também não tem cintura escapular para fechar essa caixa torácica. E os anfíbios também não têm caixa torácica delimitada, porque não tem costela. Então, pensem nas consequências aí de ter ou não uma caixa torácica delimitada. Quais devem ser as consequências de ter caixa torácica delimitada? Para os anfíbios, para as serpentes, para os quelônia, para os testudines? Quais vão ser as consequências dessa caixa torácica delimitada? E aí vocês vão começar a discutir isso a partir, logo, quando a gente entrar em algumas discussões de funcionamento aí desses grupos.